O Agricultura BR fala a respeito de um sistema desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo que permite uma antecipação do cultivo de milho, sendo ele semeado nas entrelinhas do cultivo da soja. Olha, quem vai explicar essa história e falar para o produtor brasileiro como é que ele funciona é Valdir Pacheco, que participa ao vivo conosco aqui no Agricultura BR. Boa tarde, Pacheco. Todos. Fabiano, no início da safra de soja 2022-23, atrasou o plantio da oleaginosa em muitas regiões de Mato Grosso por falta de chuva. Consequentemente, muitos produtores plantaram milho segunda safra fora da janela ideal, que é do dia 20 ao dia 26 de fevereiro no máximo. O plantio fora da janela é de muito risco para o produtor, porque entra no período em que diminui as chuvas no estado, justamente na fase de pendoamento, período em que a planta mais precisa da umidade no solo para o enchimento dos grãos na espiga. Após 13 anos de pesquisa, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia que permite o produtor minimizar os riscos de baixa produtividade numa situação como os produtores estão vivenciando neste momento em Mato Grosso. Eu converso agora com o pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, o Dr. Décio Caran, que trabalhou nessa pesquisa do Antecipe. Olá, Décio, obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Olá, Pacheco, é um prazer estar novamente aqui contigo, poder conversar com o seu público, né? Vamos lá, vamos tentar explicar essa tecnologia aí para ver se ajuda os produtores nessa situação de dificuldade hídrica, né? Então, Décio, como que funciona esta tecnologia do cultivo intercalar antecipado? Ô Pacheco, isso é como você disse, né? Uma pesquisa aí que demorou 13, 14 anos para nós colocarmos no mercado. Ela nada mais é, essa tecnologia, do que redução do risco na condição de semeadura, para que a planta de milho consiga ter uma facilidade melhor em termos a precipitação, uma maior quantidade de água, né? Então, a tecnologia, ela, por si só, ela traz uma antecipação e essa antecipação tem um conceito técnico para que ela possa ser feita. Ela não pode ser implementada em qualquer momento da cultura da soja. Ela tem que ser implementada aí no máximo até 20 dias antes da colheita, quando as folhas da soja começam a amarelar, começam a cair, que aí tem uma iluminação, uma quantidade de luz suficiente para a planta de milho crescer. E esse milho, ele só pode estar no máximo, quando você for fazer a colheita, em V5, ou seja, 5 folhas verdadeiras, porque o ponto de crescimento dessa planta está abaixo do solo. Então, a colhedora passa, corta a planta de milho, não causando dano. Ela causa o dano mecânico, mas não mata a planta. A planta continua seu crescimento na medida que ela desenvolve até a produtividade, até a sua produção. Décio, então o produtor tem que planejar antes de plantar a soja, né? Porque se ele percebeu que a sua soja está sendo plantada atrasada, ele já tem que fazer esse planejamento já para utilizar a tecnologia do Antecipe. Isso, Pacheco. Eu já vou um pouquinho antes ainda, né? Nós já sabemos que nós vamos ter problema. Isso é recorrente há vários anos, né? Então, o produtor pode fazer um planejamento, ele deve fazer um planejamento lá na compra da semente de soja, para uma soja mais adaptada para o sistema Antecipe, com espaçamento adequado, com um trator que seja apropriado para poder fazer essa entrada, esse trânsito dentro da cultura da soja. E aí sim, quando chegar o momento, naquela época que está ocorrendo, que a semeadura da soja atrasa a semeadura do milho, caímos na janela não ideal, com maior risco climático desse milho pós-soja. Então, sim, nessa área nós trazemos esse milho antecipando em até 20 dias, que joga para uma janela mais ideal, com menor risco climático. Como você falou, né, Décio, ao cortar a soja, né, a colheitadeira vai cortar também o milho, mas a planta já está estabelecida. Então, a sua recuperação nessa fase V5 aí é muito rápida, não traria consequências para a planta.
Não, exato. Ela tem a consequência, né, de você ter um dano mecânico. Mas esse dano mecânico, comparado com aquele milho que está sendo plantado fora da janela, esse dano mecânico vai causar menos redução de rendimento do que o milho pós-soja. Por quê? O milho, quando nós fazemos o corte, a colheita da soja, ele já está estabelecido, já está com o sistema radicular formado. E quando nós colhemos a soja, toda a palhada de soja ainda cobre o solo, não há mais um revolvimento do solo, mantendo o solo coberto. Então a perda por água também é muito menor do que no pós-soja, que você tem um revolvimento. Isso facilita, isso contribui para que a planta do milho volte a crescer nas condições normais, mesmo com dano mecânico. E nós, como nesse tempo todo de pesquisa, Pacheco, é uma coisa interessante. Se você tem umidade no solo, se você cortar o milho, a planta de milho cedo, no final do dia você já vai ver que ela cresceu de 3 a 5 centímetros. Então o crescimento realmente é muito rápido, desde que tenham as condições de umidade no solo também. Odécio, o produtor teria que fazer uma adequação na plantadeira, né? Que reparo seria esse? Que modificação que ele teria que fazer para intercalar esse plantio? Existe já uma semeadora adubadora no mercado, né, com uma empresa que comercializa essa máquina. Esse desenvolvimento dessa máquina, essa adequação dessa máquina foi feito aqui na Embrapa Milho e Sorgo. Existem vários ajustes nela, né? E a Embrapa é detentora de um pedido de patente dessa máquina. Então a máquina, toda a idealização da máquina é da Embrapa Milho e Sorgo. Existem alguns ajustes. O produtor não pode pegar qualquer máquina e tentar fazer o ajuste, porque é difícil. É difícil, nós demoramos aí para ajustar a máquina em torno de 9 anos para chegar na máquina que ela está hoje. Mas uma característica que qualquer pessoa, qualquer produtor vai ver na máquina, quando olhar a máquina, é que essa máquina tem um porte, uma barra porta-ferramenta muito mais elevada, né? Isso é um dos ajustes, porque aí ela consegue passar em soja, nós temos trabalhado aí com soja de 1 metro, 1,20 m, sem problema nenhum. E aí nós lembramos, não é só a semeadora, né? É o conjunto trator-semeadora que tem que estar ajustado para o espaçamento da soja e para a altura da soja também, para não causar o dano nas plantas de soja, que já estão quase na fase final de colheita, né? Entendido. Décio, essa antecipação de 20 dias que você falou, proporciona mais ou menos a mesma produtividade do milho se comparada à semeadura realizada após o período definido pelo ZARC, né, que tem o zoneamento agrícola de risco climático de cada região. Não, Pacheco, o Antecipe, nesses anos todos, tem levado vantagem. Tá? Por isso que nós lançamos a tecnologia. Mesmo dando dano mecânico, se nós compararmos com esse milho plantado fora da janela, já no final, no maior risco climático, a nossa média de ganho tem sido de 30 a 50, em alguns casos até dobra a produção desse milho. Vai depender muito da condição climática. Nós temos regiões onde não há possibilidade de ter milho segunda safra, nós conseguimos ter um milho segunda safra. E aí é a questão, não se espere que o milho que vai ter um dano mecânico, né, vai produzir a 150, 180 sacas por hectare. Não é isso. A proposta do sistema é redução de risco. Redução de risco de quê? Aquele milho que está baixando a produtividade da propriedade, que chega no final, cai para 60, para 50, para 40 sacos, é tentar trazer isso para 80, 100 sacas por hectare. Dobrar essa produtividade. Então, nós temos ganho aí, em média, tá? De uma outra forma de dizer para o produtor, em nossa média, nós estamos tendo 1,5 sacas por hectare por dia de antecipação, a mais do que no milho plantado pós-soja nessa condição desfavorável. Ok, Décio, muito boa a sua explanação. Isso aí traz um alívio aí para os produtores implantarem, por exemplo, na próxima safra, se perceber que vai ter risco, é melhor ele se planejar e fazer esse antecipo. Ele vai ter que buscar informação de como que ele vai fazer a adequação da sua máquina para utilizar essa tecnologia. Muito bom. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido. Isso aí com certeza vai trazer grandes ganhos aí de produtividade aí para
para toda a região do Brasil, né? Mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pacheco. Boa tarde a todos. E me coloco à disposição. Se precisar de informação, nós estamos na Embrapa. Fiquem à vontade, contactem-nos que nós passamos essas informações necessárias para que o produtor possa ter uma vantagem a mais em relação ao clima. Ok, muito obrigado. É isso aí, Fabiano. Essa tecnologia aí veio a calhar justamente no momento agora que o estado do Mato Grosso está passando, alguns produtores, né? Estão correndo o risco aí de baixar muito a produtividade ou de ter grandes perdas na lavoura, né? Uma tecnologia que vem muito para contribuir nesse momento de tamanha dificuldade, né, que estão atravessando. Voltamos a Campo Grande com você, Fabiano. Desejo a todos aí uma feliz Páscoa, um bom feriadão aí. Até mais. Até mais, Pacheco, uma boa Páscoa a você e a toda a equipe do Canal do Boi aí em Mato Grosso.